Olá Leões, sejam bem-vindos a mais um Leão de Sofá. Hoje vamos falar do grande jogo frente ao Dortmund e também do jogo do campeonato contra o Tondela. Vamos ainda olhar para o derby de futsal e muitos outros assuntos que marcaram a semana do Sporting e do desporto. Mencionar que estamos a gravar segunda, mas mais tarde que o habitual, por isso não sei bem a que horas é que o pod vai estar a sair. Já sabem como é que é, vamos começar por olhar para o 11 do jogo frente ao Dortmund. Vitória do Sporting por 3-1, bis de Pedro Gonçalves e gol de Pedro Porro. Começando pelo 11, expectável, nenhuma surpresa. A surpresa é sempre ali ou a dúvida que se coloca é sempre ali mais na ala direita, mas Mateus Reis, até porque lesão de Vinagre, não haveria grandes dúvidas. Mateus Reis a fazer a ala esquerda e o 11, diria, mais forte do Sporting a ir a jogo. Do lado do Dortmund, algumas ausências. Acho que a grande ausência, obviamente, é a ala, não há como negar. E depois também da última da hora, Rafael Guerreiro, que também acho que se sentiu um bocado e foi positivo para nós. Alguma nota sobre isso? Sim, mais um grande jogo da parte do Sporting, um grande ambiente em Alvalade e conseguimos conquistar o apuramento aos oitavos de final da Champions, que era o nosso, se calhar não era o principal objetivo, à entrada para a fase de grupos, devido à inexperiência do Sporting nestas andanças e também, claro, à valia do Ajax e do Dortmund. Mas à entrada da quinta jornada, a dependermos só de nós para garantir esse apuramento, creio que era o principal objetivo. Felizmente foi cumprido e acho que a vitória foi justíssima, não há qualquer dúvida relativamente à justiça do resultado, acho eu. Portanto sim, foi uma grande noite europeia para o Sporting, como já há muito tempo não se via. Sim, acho que a vitória foi justa. Nesse caso não se coloca sequer a justiça. Quem ganha para mim também é sempre justo, sinceramente, mas no caso também foi mais o que é que o Dortmund não fez. Eu acho que o resultado pode ser meio enganador, não é que a vitória ou a passagem do Sporting não seja justa. Acho que o Sporting fez muito pouco na primeira parte, foi um Sporting um bocado mais na expectativa. Por um lado, também mencionar que o Sporting estava solto, e eu tinha dito aqui que o Sporting tinha que entrar sem pressão, à vontade, porque tinha estado muito nervoso contra o Ajax. Mesmo lá contra o Dortmund, respeitou demasiado o Dortmund. Depois, no primeiro jogo contra o Besiktas, no início um bocadinho preso, depois foi soltando. Foi positivo o Sporting, acho que teve sorte de ter tido aqueles dois jogos contra o Besiktas. Foi positivo porque deu para a equipa ganhar e ganhar os jogos e ganhar confiança. E nesse jogo contra o Dortmund a equipa muito solta, muito à vontade, sem pressão, e logo no início até iniciou os primeiros minutos até teve bem, mas também não conseguiu criar grandes situações. O Sporting estava a errar muitos passos. Eu acho que teve alguma sorte, porque temos que sublinhar que 100% de eficácia, o Sporting só teve 2 remates enquadrados e marca 2 golos. Tem alguma sorte do jogo, novamente, e isso acaba por pesar até mesmo na segunda parte, porque na segunda parte o Sporting entrou bem, é verdade, mas depois tem aquele lance que define um pouco o jogo, que é a expulsão de um jogador do Dortmund, que é uma expulsão um bocado também, podemos sacada pelo Porro, podemos dizer, porque aquilo não aconteceu nada. O Porro faz ali aquela simulação do costume, que já é habitual, e dá aquela expulsão que não aconteceu nada, e depois logo de seguida nós temos o penalti, e até no penalti tivemos sorte, porque o Pedro Gonçalves falha, mas o Porro está no sítio certo para cabecear, ou seja, tudo correu muito bem ao Sporting. Não é aquele jogo, o jogo não foi assim tão bom quanto isso, até acho que o jogo não foi muito bom do Sporting. Acho que o Sporting foi competente defensivamente, mas ofensivamente errou bastante, até mesmo nos primeiros minutos a sair, muitos passes. Mas depois olhámos para o Dortmund também, o que é que o Dortmund fez? Nada, quase, e o Dortmund muitas vezes chegava à frente, depois lá está, felizmente faltava a ala na frente. Sentiu-se, acho que foi o jogo que mais sentiu, podem falar de várias baixas do Dortmund, mas para mim acho que todas as baixas, a que pesou mesmo foi o Allen.
Um, mas acho que não foi um jogo assim incrível do Sporting. Acho que o Sporting teve alguma sorte, procurou essa sorte, obviamente, não é? fez por isso, mas teve alguma sorte do jogo. Depois, falando no caso do gol sofrido, é um gol que não pode acontecer. O Sporting está a jogar com mais um e adormeceu completamente, porque aquele jogador que aparece para marcar o gol, que foi o Malan, Malan. o Malan ou o Malan, indiferente. Aos 90 mais 3 não pode aparecer ali nas costas do defesas completamente à vontade. É inadmissível aquele gol. Por acaso o Sporting estava 3-0 e não fez diferença, mas se o resultado tivesse diferente, tivesse por exemplo 2-0, tínhamos ficado de fora por um erro absurdo. Claro que se calhar se tivesse 2-0 a equipa não tinha relaxado tanto, mas acho que não podiam ter adormecido daquela forma. Acho que é um erro gravíssimo, porque o jogador aparece ali, o jogador do Dortmund aparece completamente à vontade para finalizar. Nem é normal o Sporting falhar a defender daquela forma. Acho que foi esse gol sofrido do Sporting, reduzido até o Dortmund reduzido a 10, não pode acontecer. Tirando isso, acho que o Sporting realmente foi competente defensivamente, não foi assim tão bom a nível ofensivo, até nem acho que foi um jogo assim tão incrível quanto o resultado faz parecer, mas teve a sorte do jogo. E acaba por merecer, obviamente a vitória merece completamente, porque o Dortmund não fez nada para merecer a vitória e merece passar, claro, mas não foi um jogo assim tão bom do Sporting quanto isso. Mas sim, claro, é premiado aqui com a passagem, algo que eu não esperava, e tinha dito 30-35% de chance de seguirmos, e aliás seguirmos não de ganharmos ao Dortmund. E mantenho isso. Acho que o Dortmund tem grandes individualidades. Eu até tinha dito que o Dortmund coletivamente é fraco e provou isso, mas tem grandes individualidades que também não apareceram muito, mérito do Sporting. Mas fez um jogo competente defensivamente, sublinhando mais o aspecto defensivo, acima de tudo. Sim, é verdade. Na altura, quando o Sporting chegou ao primeiro golo, embora tivesse criado algumas situações de golo, maioritariamente na transição ofensiva, não tinha ainda criado nenhuma ocasião gritante, assim dizer. Mas acho que o mesmo se pode dizer em relação ao Dortmund. Eu acho que o Sporting, eu penso que o Sporting entrou e foi um pouco surpreendido pela pressão alta do Dortmund e uma pressão quase Não, aí sufocante. discordo. Acho que o Ruben aprendeu com o jogo com o Ajax. O Ruben contra o Ajax tentou jogar de frente Sim, 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 normal sim, sim. e foi o que aconteceu. Aqui o Sporting baixou e deixou o Dortmund. Eu não acho que o Sporting Sim, tenha... eu nessa parte concordo. Eu acho que foi surpreendido no sentido em que eu concordo e acho que foi uma coisa que o Amorim realçou a seguir ao jogo do Ajax, que foi nós tentámos jogar com o Ajax quase como Exato. se estivéssemos a jogar com o Tondela, com o devido respeito, Sim, exato. muito subidos, etc. E depois viu-se que nos outros jogos, em qualquer um dos jogos, seja em Dortmund, seja em ambos os jogos com o Besiktas, o Sporting já não entrou tão aberto e tão subido, e bem. Mas eu quando digo que foi surpreendido foi porque achei que houve muitas perdas de bola que resultaram quase de entre aspas, de um susto pela pressão ser tão sufocante. O Sporting ali nos primeiros minutos teve muitas dificuldades em conseguir fazer jogadas com 3 4 passos seguidos bem sucedidos. O Sporting perdia a bola muito depressa e aí nesses primeiros minutos com especial destaque negativo, entre aspas, ao Pote, porque parecia estar muito ansioso e com vontade de fazer as coisas todas muito depressa, sem pausar o jogo, sem pautar. E depois, lá está, com a continuação do jogo, acho que o Sporting se foi habituando a essa pressão, a pouco e pouco foi soltando, claro, com um ascendente também no Dortmund, que seria normal. Mas o que é verdade é que quando chegou ao primeiro golo, se houvesse equipa que merecia o golo na altura, na minha opinião, para o Sporting, embora tenha caído um pouco do céu, foi um erro a defensiva do Dortmund, no alívio de uma bola. A partir daí, acho que cavalgámos aquela onda do golo, aquele ímpeto que o golo nos trouxe. Conseguimos chegar ao 2-0 também passado muito pouco tempo. E depois tivemos a sorte de logo a seguir ao 2-0 termos tido aquele lance do Gonçalo Inácio que salvou
praticamente em cima da linha de Sim, golo sim, é o verdade. 2-1. É bem Acho que lembrado, seria, porque isso aí podia ter feito toda a seria, diferença, sim. exato, podia ter virado o jogo ali naquela altura. Sim, faria toda a Em diferença relação, completamente. em relação ao Dortmund, aqui em jeito de piada, eu já não sei se não era melhor ter jogado o Haaland, porque parece que o Haaland sempre que joga contra o Sporting, seja com o Não, PSV, esquece, não seja tens pelo hipótese. Dortmund, Não tens tem hipótese. sempre Eu que. até me atrevo a dizer isso. É um bocado fácil agora e nunca vamos saber, mas eu acho que se o Alan tivesse jogado, provavelmente não estávamos aqui a falar de Sporting nos oitavos. Isso é a minha opinião, porque Sim, 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 sim. muitas bolas que passaram na área que não estava lá ninguém. Sim. Faltava gente na Até área. Felizmente, o Dortmund metia pouca gente na área. E o Haaland aproveitava muitas daquelas oportunidades que o Dortmund criou e ele não precisa de muitas para marcar. Ele não precisa de muitas fosse, para marcar. fosse por ter jogado agora em Alvalade, fosse por ter se calhar jogado na primeira volta, Sim. nós garantimos o acesso aos oitavos devido à diferença de golos no confronto direto. Com o Haaland em campo na Alemanha, eu duvido que tivesse ficado 1-0 e se calhar E até 3-1 porque esse agora na golo segunda volta não que seria tu estás a suficiente. falar do Malan ah, é uma desatenção, é um erro muito A grave da equipa, defesa do Sporting. Muito a equipa desligou e grave. aqueles últimos 10 minutos a jogar com a expulsão, aqui, claro que não é verdade, mas a expulsão parece que fez mal ao Sporting, no sentido em que o Sporting, a ganhar 3-0 com mais um jogador, pensou o jogo está a ganho e aqueles últimos 10 minutos foram terríveis. Sim. Sim, basicamente acho que também estava 3-0, pronto, o Sporting fez uma gestão, na segunda parte foi muito uma gestão. Basicamente é isso, acho que o jogo não tem muito mais história. Vitória justa do Sporting, jogo competente, acima de tudo defensivamente. Vamos avançar para os destaques, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, aqui os destaques, os positivos, acho que não podemos fugir ao pote. Não foi o homem do jogo, foi o jogador da semana na Champions. Portanto, o primeiro golo cheio daquele instinto de baliza e aquele instinto de golo que o Pote já nos habituou, quase que adivinhou que o defesa alemão ia falhar a abordagem ao lance. E o segundo golo, um remate incrível, sem hipóteses para o guarda-redes alemão. Portanto, para mim é o grande destaque do jogo. Sim, claro. O MVP é claramente o Pedro Gonçalves, como disseste. Já nem vou dizer mais nada. 2 remates, 2 golos. Falhou o penalti, é verdade, mas ainda assim criou várias oportunidades. O segundo, Pedro Porro, ofensivamente desequilibrou muito. Está ligado à expulsão e salvou, de certa forma, o Pote na recarga daquele penalti. Estava no sítio certo. Por isso, Pedro Porro. Coates, novamente, incrível a diferença que ele faz defensivamente e está ligado ao primeiro golo, é ele que faz aquele passe. E Gonçalo Inácio, vários cortes e interseções, a par com Coates, esteve muito forte. Foi um grande jogo, lá está um jogador que joga a alto nível na Liga dos Campeões e que não tem espaço, infelizmente, na Seleção Nacional, mas fez aqui uma exibição Se de encher calhar, o se olho. calhar já dava para o naturalizar português para ver se ele era chamado. Não sei, eu acho que ele no Brasil tinha mais hipótese. Não, estou a brincar, por acaso. Por acaso não, agora também exagerei porque o Brasil está cheio de centrais. Exato. Mas agora, dando aqui duas menções. Dizer que não há destaques negativos, obviamente, não é? Não há destaques negativos, mas há 2 jogadores que eu tenho que mencionar e acho que vais concordar comigo, que não estão no destaque, eu não meti nos meus destaques positivos, mas tenho que mencionar que é o Haddad, teve bem, salvou também a baliza do Sporting, e depois outro jogador que também temos mencionado algumas vezes, que é Mateus Reis, grande jogo de Mateus Reis, também não foi suficiente para meter nos destaques positivos para mim, mas merece uma menção aqui. Sim, concordo sem dúvida. Mateus Reis está de uma forma inacreditável para aquilo que pelo menos eu estava à espera à entrada desta época. E está a ser, lá está, como já falámos aqui há uns episódios, sem dúvida alguma o dono do lugar, seja a lateral esquerdo, seja a central do lado esquerdo. Está a fazer até agora uma época inacreditável. Exatamente. E vamos agora diretos para Tondela, ou aliás, novamente em Alvalade. O jogo frente ao Tondela, vitória 2-0, Sarabia e Paulinho. Um jogo que apresentou aqui
alterações face ao último encontro. Entrou Nuno Santos e Gai nas alas, Inácio a jogar no lugar que se calhar seria o mais expectável para ele, que é o lado esquerdo, e entrou Neto para o lugar, para o lado direito. Basicamente é isso, as alterações face ao último encontro. Não sei se queres começar por olhar para dar a tua opinião sobre esse jogo do campeonato. Sim, na minha opinião, foi um jogo muito semelhante à maioria dos jogos do Sporting no campeonato, no sentido que entrámos pressionantes, muito, muito dinâmicos, principalmente do lado esquerdo, com o Nuno Santos a jogar a lateral. Dá logo uma atuada ofensiva muito maior ao flanco do que se jogasse o Mateus Reis, por exemplo. Depois, claro, a outra face da moeda é que na defesa se calhar fica um pouco mais descoberta. Mas sim, o Sporting entrou pressionante, marcou cedo ali num lance algo na altura que parece claramente em fora de jogo, mas depois na repetição vê-se que a bola vem do jogador do Tondela, portanto diria que o gol é legal. Marcou cedo e depois acabou por desligar um pouco do jogo, também como já tem sido Desligou habitual muito no até. Sporting. Desculpa. Desligou bastante, Sim, desligou e viu-se na saída, quando o árbitro apitou para o intervalo, viu-se que o Amorim saiu disparado para os balneários e não ia muito feliz com isso, e deve ter dado ali um aperto aos jogadores no intervalo, porque o que é facto é que depois, quando se voltou para a segunda parte, o Sporting criou ali nos primeiros 15 minutos, acho eu, mais oportunidades do que na primeira parte inteira. Chegou ao golo, chegou ao 2-0 aos 50 minutos, aqui aos 10 minutos da primeira parte e aos 5 minutos da segunda. Foi Tenta no marcar arranque cedo. das duas partes, sim. Por intermédio de Paulinho, que chega assim aos 5 golos na época. Num lance, mais uma vez, ali com que eu acho que se vê muito esta química e esta ligação que há entre os jogadores. O Pote podia muito bem ter marcado, fez a assistência para o Paulinho. Sabemos que precisa de golos, não é? Precisa de marcar golos. Sim. Cá não tanto para ele, mas cá para calar um bocado as vozes da comunicação social e etc. E depois vê-se logo que mal o Paulinho marca, praticamente nem festeja o golo e aponta para o Pote como: este golo é teu, este golo é mais teu do que o meu. Vê-se esta união e esta química entre os jogadores, que acho que é logo meio caminho andado para o sucesso. Em relação à equipe, e tu deste um ponto interessante do Gonçalo Inácio, por jogar naquele que supostamente seria o seu lugar natural, que é o lado esquerdo da linha de centrais, e acho curioso porque ele já parece estar muito mais à vontade a jogar do lado direito do que do lado esquerdo. Ele pelo menos não sobressaiu tanto neste jogo, para mim. Também não acho que foi por aí, mas claro que acredito que teve inclusivamente um erro que podia ter dado gol ao Tondela na primeira parte. Mas sim, foi mais um jogo muito semelhante àquilo que o Sporting nos tem vindo a habituar, extremamente coeso do ponto de vista defensivo. Eu não me lembro de nenhuma. Claro que o Tondela teve remates e teve situações que podia eventualmente ter dado gol, mas não me lembro assim nenhuma ocasião flagrante de gol. Portanto, mais 3 pontos bastante importantes, principalmente por ser em semana, ou ser a jornada anterior ao derby, para nos manter em primeiro lugar, em igualdade com o Porto. Portanto, sim, mais uma exibição que eu diria positiva, mas principalmente pela segunda parte, não pela primeira. Sim, embora na primeira parte o Sporting tenha entrado bem, com bastante agressividade, como disseste, até ao golo. Depois desligou bastante, mas mencionar uma coisa, tu falaste do golo, que falou-se podia estar fora de jogo, não estava, bate num homem do Tondela, que deixa, por isso não estaria fora de jogo. A questão aqui que se coloca sempre é: a bola é um atraso ou não, ou bate no jogador. Se for atraso é que não é fora de jogo, e a mim parece-me que não é atraso, por isso para mim acho que estaria fora de jogo, mas isso é a minha visão, tipo, o que é que eu percebo? Não percebo nada, mas acho que a bola bate no jogador do Tondela e depois vai para o Sarabia. Não acho que tenha sido um atraso, não me pareceu que o jogador do Tondela tentou fazer um atraso, por isso não é por aí. Acho que o Sporting ganhava na mesma, até porque esse golo, depois do golo o Sporting adormeceu, provavelmente se não tivesse marcado esse golo teria continuado a pressionar.
por isso não é por aí que não influencia o resultado, na minha ótica, mas o que eu quero dizer é que acho que, a meu entender, acho que aquele golo seria invalidado por fora de jogo, porque não é... Sim, aqui deixa-me só dar uma nota, porque eu acho que o que está nas regras não é exatamente que seja um atraso, é que seja uma ação voluntária. Ou seja, aqui vamos supor que o caso tinha sido um remate ou um cabeceamento de um jogador do Sporting, a bola batia no jogador do Tondela e sobrava para o Sarabia. E era fora de jogo, porque foi tipo um ressalto. Aqui Sim, o que mas interessa é aqui, se foi aqui dá-me, uma ação eu percebo, mas voluntária. aqui dá-me a ideia que a bola é chutada por um jogador do Sporting e bate no pé do... Não, porque se vis a repetição, has de reparar que o jogador estica o pé no sentido de querer jogar a bola. Claro que, obviamente, que não vai querer passar ao Sarabia, e eu também concordo contigo, acho que não queria atrasar, até porque tem um jogador do Sporting ali em cima. Só que ele estica o pé com o objetivo de jogar a bola, tornando assim isto uma ação voluntária. E sendo uma ação voluntária que, por infelicidade do jogador do Tondela, fez a bola sobrar para o Sarabia, ah, faz com que o gol seja legal. Agora, eu concordo contigo, não sei se a regra será a melhor, não sei se seria um escândalo o gol ser anulado, aí estou de acordo. Acho que dentro das regras, ou das regras que temos em vigor neste momento, considero o gol legal, mas Sim. sem dúvida que é discutível. Mas é isso, acho que não sequer influencia no resultado. O Sporting adormeceu na primeira parte, permitiu o Tondela crescer, mas o Tondela teve, se não me engano, não estou a ver estatísticas, mas deve ter tido para aí um remate enquadrado, não teve muito. Já na segunda parte, os jogadores devem ter levado nas orelhas no balneário e entraram com outra postura, mais sérios. Isso normalmente acontece, às vezes até se fala que não é difícil motivar os jogadores para os Champions, às vezes é difícil trazê-los de volta para o campeonato. E às vezes acontece isso, porque ganham ao Dortmund num grande jogo, depois vem contra o Tondela sem tirar mérito ao Tondela, não é desmerecer, mas obviamente que os jogadores perdem um bocado aquela motivação e isso acontece. Nós vemos muito isso no Porto. O Porto às vezes vai a grandes jogos de Liga dos Campeões, depois chega ao campeonato e perde contra, sei lá, contra o Marítimo. Estou a dar um exemplo. Acontece bastante felizmente não perdemos e tivemos longe de perder, mas de facto a equipa mais relaxada, um bocado por conta disso, acho. Mas na segunda parte não, na segunda parte o Sporting voltou a ser um bocado, voltou à sua imagem, aquilo que é um bocado a sua imagem, forte, consistente, não permitiu nada ao Tondela e marcou lá está, marcou o segundo golo, pois teve outras oportunidades, não marcou, mas também soube gerir o jogo, não permitiu quase nada ao Tondela, por isso basicamente é essa a história do jogo. Avançar Sim, aqui, aqui diz? ia só acrescentar isso, que concordo, porque aqui na comunicação social, seguir ao jogo, passou-se também a ideia que teria a haver um pouco um cansaço da equipa devido às competições europeias e Não pelo acho. plantel ser, como nós já sabemos, curto. Eu também não acho, eu não acho Não que o foi isso que mau eu vi, jogo pelo na menos. primeira parte tenha sido devido ao cansaço, até porque se fosse devido ao cansaço, seria expectável que a segunda parte fosse pior, quando não foi. Exato. Eu E acho até que era porque houve mais algumas do. alterações também. Sim, sim, eu acho que era mais do não nos vamos querer cansar, por assim dizer. Ou seja, vamos entrar, vamos marcar, nós também já como aqui falámos, sofremos muito poucos gols, portanto vamos entrar fortes, vamos tentar marcar cedo e a partir daí gerir o jogo para não termos esse cansaço acumulado. Acho que foi mais isso do que propriamente estarem cansados. Sim, é uma questão psicológica. É como aquela questão que às vezes ah, as equipas às vezes marcam e depois nos minutos finais, até mesmo às vezes a jogar com mais um, começam a baixar e ficam só a defender e nós ficamos em casa a dizer, porque é que a equipa não ataca, porque é que não vai procurar o Exato, próximo gol. exato. Mas é uma questão, lá está, não se controla. O jogador sabe que está a jogar contra uma equipa, por exemplo, teve na Champions, ganhou ao Dortmund, chega para o campeonato, é o tom dela. Marca um golo, a equipa vai relaxando, vai baixando, nem sequer tem bem noção. Claro que depois chegaram ao balneário, o Ruben Amorim deve ter falado e eles voltaram a correr. Mas não é consciente, não é como se eles estivessem a pensar, não, vamos, é o tom dela, vamos desvalorizar. Não é isso, não acho que seja isso. Nem cansaço, como tu disseste.
Então vamos avançar para os destaques. Começo aqui pelos destaques positivos. Sinceramente não foi um jogo de muito brilho, por isso eu só adicionei 3 destaques positivos, nenhum destaque negativo. Não acho que nenhum jogador se tenha destacado. Há um ou outro jogador que poderia estar nos destaques negativos, mas acho que foi um jogo muito neutro. O destaque mais positivo eu meti Sarabia, ainda assim não foi um jogo assim incrível, mas acaba por ser o melhor. Desbloqueia o marcador, também criou, e acho que está um pouco ligado ao segundo gol, de certa forma. Coates também, muito bem defensivamente. Houve ali vários cortes importantes. E depois Neto, acho que merece aqui também destaque positivo, até porque não joga muito, e acho que na primeira parte, sobretudo, naquela parte em que o Sporting adormeceu, houve várias transições do Tondela e o Neto teve lá com grande eficácia, e também destacar a sua eficácia de passe, que às vezes eu próprio já critiquei, que ele é um jogador que comete muitos erros na sair a jogar, e muitos erros na eficácia de passe, também tem pouca eficácia de passe, mas nesse jogo por acaso teve uma eficácia de passe bastante acima da média, acertou quase todos os passos, ou praticamente, ou todos mesmo. Na primeira parte, pelo menos que eu tinha visto a estatística, estava bastante elevado, por isso mencionar o Neto. E depois dar duas menções. A menção negativa para Gaio, podia ser o destaque negativo, mas não é. Não é porque a decidir não metendo nenhum dos jogadores de destaque negativo, mas podia ser o negativo. Acho que o Gaio fez uma exibição muito fraca, sinceramente, muito abaixo daquilo que é Pedro Porro, quando no início nós falámos que Pedro Porro, que ele estava até bom nível, que ele podia ser uma alternativa a Pedro Porro. Assim, pode ser uma alternativa a Pedro Porro, mas que está muito longe da qualidade de Pedro Porro. Comete alguns erros defensivamente, não dá segurança. Ofensivamente, às vezes, há dias. Lembro-me no início da época, quando o Porro estava lesionado, teve bons jogos, mas há jogos muito fracos, e esse foi um deles. E sinceramente, o Gaio, que não joga assim muito, não tem jogado muito nos últimos enquanto esperava mais nessa partida, que desse mais, não gostei muito. Mas basicamente é isso, é o destaque mais negativo. E vou-te deixar agora falar, sim. Sim, eu ia, se não pegasses nisso, eu ia falar do Neto, porque foi uma excelente exibição do Neto, com muitos cortes importantes, e mesmo, como disseste, na saída de bola, não falhou como era habitual falhar. Esteve sempre muito seguro, que era defender, que era iniciar as transições ofensivas. Em relação aos Gaio, eu concordo, e lá está, tal como tu disseste, eu acho que não podemos dizer que tenha sido um destaque negativo, é só porque acaba por não sobressair tanto no jogo como o Porro sobressai quando tem aquelas arrancadas pelo flanco. O Gaio acaba por ser um jogador mais certinho Não, mas e acima de menos tudo nem é estonteante. tanto por isso, porque os Gaio às vezes até parece, a nível ofensivo, ele às vezes, se for preciso, ele até tem mais assistências que o Porro. A questão é mais, às vezes, defensivamente, ele adormece muito. Eu lembro no ano passado, ainda bem que ele tem essa, que ele adormece defensivamente, porque no ano passado nós ganhámos ao Braga por causa dele. Não sei se te lembras, mas é ele que deixou o Mateus Nunes passar à vontade Sim, no teu livre. sim, E, exatamente. e eu lembro-me sempre disso, porque os Gaio, isso é a definição dos Gaio. Ele às vezes está ali e deixa os adversários passar. E eu não gosto muito dessa característica dos Gaio, desliga-se um bocado dos lances, mas é um jogador que, lá está, tu me disseste, é muito certinho, às vezes não compromete, e também deverá ser um bocado por isso que o Ruben Amorim gosta dele, e também porque ele depois também cumpre a defesa central e isso. Mas está muito longe do Porro, mesmo defensivamente como ofensivamente, está muito longe. Sim, são jogadores muito diferentes, até nesse sentido, embora salvo as devidas diferenças, e não diria, ou não, obviamente não está à frente do Gaio nessa hierarquia, mas acho o Gonçalo Esteves mais parecido com o Porro do Sim, que o sim. Gaio. É um jogador com muito mais E mal propensão seria de nós ofensiva. se no futuro estivéssemos dependentes apenas dos Gaio. Exato, e lá está. Mesmo o Porro e o Gonçalo Esteves são jogadores que, se jogássemos num sistema de 4 defesas, se calhar iriam sentir muito mais dificuldades, porque as valias deles são exatamente a propensão ofensiva que este sistema exige, não é? O serem quase, não são defesas laterais, são quase extremos, não é? E é aí que eles se dão melhor.
Em relação ao resto da partida, acho que também podemos falar Sim, já ou vamos falar realçar disso. pelo lado negativo a lesão do Sim, sim, Palhinha. sim. Li os teus pensamentos e falar disso Sim, agora. sim. Um, a- Pronto, é uma má notícia, a confirmar-se é uma má notícia, mas outro irá jogar sim, e uma irá lesão sem dúvida alguma. que, pelo que eu estive a ler, assim, não se sabe. Há muita informação ahm, que me parece um pouco falsa, de certa forma, porque o Sporting não adiantou o grau da lesão. Ou seja, essa lesão pode ir de 2 semanas Há a muito um tempo. ano. E o Sporting não adiantou o nível, o grau da lesão. E há muita gente que já está a adiantar que é uma lesão de um mês. Nós não sabemos sequer. Ainda não, só Certo? disseram a lesão, não disseram mais nada. Que era, se não estou em erro agora, até vindo aqui ao site do Sporting, uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Sim, sim, Ah, sim, sim. só disseram isso. É assim, Mas não, lá está. É uma notícia negativa. Claro que gostaríamos de ter o Palhinha disponível, mas não estando o Palhinha sim, estará mas é uma ou o novela Garte completamente ou o Daniel diferente. Uma coisa é não Bragança. termos Palhinha uma semana, Claro, outra coisa é não termos claro, Palhinha claro um que sim. ano. Uma coisa eu acho Óbvio que que é estou certa. também a dramatizar. Vamos Diz, diz. entrar com 11, não é? Em princípio vamos entrar com 11. Sim, entramos sempre com 11. Portanto, a priori está tudo bem. Um, sim, e essa questão do Palhinha, lá está, remete àquilo que eu tenho vindo falar. Esse ano estamos a ser investigados por lesões. Eu desde o início da época que estou a avisar disso. Eu acho que o ano passado parece que o ano passado fintámos as lesões todas e esse ano estamos a levar com as lesões todas. Parece que estamos a pagar por Sim, não sim, termos sim. tido lesões nenhumas no ano passado. O Palhinha que nunca se lesiona já se lesionou, ainda nem é meio da época estamos. O Pedro Gonçalves, outro exemplo, o Inácio, quer dizer, só falta o Adá. Deixo já aqui adiante, já o Adá vai selecionar. Fica já aqui. Depois vão dizer que foi eu e. E quer queremos, quer não, também esta época, felizmente, também temos uma sobrecarga de jogos Sim. maiores do que tivemos o ano E passado. E claro, felizmente eu acho que esse ano estamos mais preparados para a lesão do que o ano passado. Porque nós sim, olhámos no ano sim. passado e não tínhamos uma segunda linha tão preparada como temos esse ano. Sim, eu acho que nenhum sportinguista agora teme que tenha que entrar o Mateus Nunes, se calhar em vez de estar a fazer o lugar de Mateus Nunes, estar a fazer o lugar de Palhinha e entra um Daniel Bragança, eu acho que já não há o receio que havia o ano passado e Sim. mesmo no E. caso do Porro temos o Gaio, que é um suplente mais capaz Claro, claro. E mesmo olhando para a ala para esquerda, no ano cobrir o lugar passado do nós tínhamos, Porro. Mateus, tínhamos Nuno Mendes. Grande nível. Nuno Mendes lesionava-se, não tinhas ninguém. Exatamente, Ok, depois exatamente. já tivemos Mateus Reis. Mateus Reis entrou a metade da época, mas mesmo assim Mateus Reis não foi tão. Não contou tanto como está essa época também. Mas não tínhamos uma opção válida. E lembro-me até Plata jogar a lateral. A lateral não a ala. E outros jogadores que jogaram ala que eram médios. E o Mateus Nunes, se não me engano, também fez ala. Bem, basicamente acho que não tínhamos grandes opções, tínhamos um bom plantel, mas não tínhamos tantas opções. E esse ano acho que temos segundas opções, temos jogadores mais preparados para fazer, aliás, para comatar essas necessidades. O caso do Palhinha é um caso preocupante, não vamos esconder. É o jogador mais difícil de substituir, é dos melhores, se calhar, melhores médios defensivos dessas características na Europa, não há como negar. Faz toda a diferença. Claro que fará a diferença no derby, mas prefiro olhar para isso como um azar de uns é sorte de outros e se calhar há um ano atrás nós não falávamos do Mateus Nunes como estamos a falar hoje porque estava o João Mário a jogar. E eu lembro-me quando o João Exatamente. Mário saiu, o que é que se falou aí, como é que vai ser o meio campo do Sporting, vai sentir. E de repente Vai ser o Daniel Bragança, vai ser o Tabata e acabou por ser o Mateus Nunes e que está a e o fazer. Mateus Nunes é a grande nível, a grande nível. Isso é que é importante sublinhar. Por isso é assim, lesão de Palhinha é grave. Claro que é preocupante. Será ainda por cima um jogo que tivemos. Pá, mais vale aceitarmos que esse ano vamos sofrer com lesões. É aceitar que dói menos.
que esse ano vai ser assim. Não vale a pena estarmos aqui com coisas. Pá, esse ano vai ser assim, vamos ter várias lesões. Já deu para perceber. E dar a oportunidade a outros. Isso aqui abre a porta para o Ugarte aparecer. Na minha opinião, é uma grande oportunidade para o Eu Ugarte. ia-te lançar essa pergunta, se tens Sim, algum sim, sim. palpite, o que Sim, é que sim, achas que claramente eu tenho vai visto muita ser gente o pelas redes Ugarte e sociais. Mateus Sim. Nunes? Tenho visto muita gente pelas redes sociais a falar de Bragança e é normal, as pessoas gostam muito do Bragança e estão a ver isso como uma oportunidade de Bragança. Eu já tenho mencionado várias vezes, eu não acho que é um erro Mateus Nunes e Bragança sozinhos. E se fôssemos já à luz com Mateus Nunes e Bragança, não acho que fosse ser muito positivo, sinceramente. Não vejo com bons olhos esse jogo. Já o Ugarte e Mateus Nunes parece-me bem. E também não seria descabido, mas não acredito que vá acontecer. Isso é mais um cenário que eu estou aqui a colocar. Jogar com 3 médios. Lembro-me que no ano passado a chave para ganharmos o jogo foi quando entrou, se não me engano, o Bragança e tivemos a jogar com 3 médios. Começámos a ganhar os duelos todos e depois aparece o golo. Por isso não seria descabido jogar com 3 médios. O Benfica vai jogar no mesmo esquema que o Sporting e nós podemos tentar surpreender. Mas acho que vai ser Mateus Nunes e Ugarte. Ok. Por acaso tenho dúvidas se será Mateus Nunes e Ugarte. Ou seja, eu poria Mateus Nunes e Ugarte. Eu acho que vai ser Mateus Nunes e Bragança. Acho. Pois, Mas vamos ver. sinceramente, é melhor rezar para que não, mas olha, se for Mateus Nunes e Bragança e correr bem, eu não tenho problemas nenhum em dar o braço a torcer e pá, sim senhor, eu também quero que eu percebo. O Ruben Amorim é que percebe. Agora, pelo aquilo que eu vi, porque conheço dos jogadores até agora, eu continuo a dizer e continuo a defender, não funcionam juntos e é um erro meter estes dois juntos, ainda por cima num derby. O jogo contra o Benfica, que será o jogo mais difícil que tivemos até agora. Quer dizer, não, tivemos o Porto, que também foi um adversário muito difícil, mas foi numa fase precoce do campeonato. E foi em casa também. Sim, foi numa altura que o Porto ainda estava ali meio instável, não é diferente. Nesse momento será difícil. Ou seja, vai ser um jogo muito complicado. Acho que dou ligeiro favoritismo. Vamos adiantar melhor o jogo depois mais para o fim. Voltamos a falar disso. Mas será um jogo muito, muito difícil. Pode-se definir em pequenos pormenores e seria um erro. Ir com esses dois no meio campo, como eu já disse várias vezes. Eu gosto muito destes dois jogadores, não acho que funcionem juntos. Vamos seguir? Sim, sim. Ok. Falar aqui de duas coisas rapidamente. Primeiro, duas notas rápidas. Primeiro, o facto do estádio tivemos lotação esgotada nestes dois últimos jogos. Contra o Dortmund tu tiveste presente, tivemos lotação completamente esgotada e estavam 41 mil pessoas. Estranho. Eu achava que o estádio levava 50 mil. E agora contra o Tondela, novamente esgotado e tiveram apenas 34 mil. Queria perguntar a tua opinião sobre isso. Porque é que está esgotado e nem sequer chegámos aos 45 mil? Sim, em relação ao jogo do Dortmund, fala um eu bocado acho geral que sobre os quando dois, se conseguires. sim. Eu estava a dizer do Dortmund porque como não fui ao do Tondela, não sei se Sim, passou o mesmo. claro. Mas Eu no quanto ao caso Tondela imagino o que é que foi. É que os bilhetes, voaram bilhetes, foram oferecidos. Exatamente, e que o pessoal não tenha ido. Aqui em relação ao Dortmund, aquela secção que estava ou está, não sei, Sim. dedicada ao cartão do adepto, continuou a estar vazia. Mas Portanto, ali não logo leva esses 10 mil, bocados, acho eu. Ou leva? mas não Se calhar faço leva, ideia, não não faço ideia. sei. Também um bocado Eu, ignorante eu, nisso. vi- eu, eu praticamente não vi lugares vazios contra o Dortmund Pois. do que fui vendo durante o Se jogo. calhar leva, olha, se calhar também É um bocado a minha ignorância, eu achava que aqueles lugares não levavam, eram menos, 5 mil, 6 mil, não sabia que levava tanta gente. talvez. Se leva essas pessoas todas, aí já justifica estar esgotado, porque, diz. Ia dizer, depois em relação ao tom dela, acho que foi isso que aconteceu. Por exemplo, eu não fui. Sim, quanto ao Tondela eu percebo. Sim, eu não fui. A mesma pessoa que vai comigo ao cativo foi, mas não foi para o mesmo lugar. Portanto, logo ali
há dois lugares, há duas pessoas, há dois lugares vazios, não é? Portanto, não sei ao certo o que é que poderá ter acontecido. Sim, aí eu Ah, entendo porque os bilhetes voaram, praticamente foram oferecidos, sim, só faltou passarem tipo como acho que é no Casa de Papel, não é? Aquele Zeppelin a lançar os sim, sim, bilhetes, sim. Sim, deixarem os aquilo, bilhetes voar em Lisboa e era que, todas as gameboxes que yeah. deram entrada para o jogo do Basicamente Dortmund tiveram, foi tiveram distribuir convite. bilhetes. O Juba estava maluco, deu bilhetes, que foi tudo. Bem, vamos A seguir. casa aberta, a casa aberta. Foi basicamente, eu por acaso, olha, não estou em Lisboa porque senão tinha ido de borla, porque não faltava bilhetes nas redes sociais, Exato, toda a gente a oferecer exatamente. bilhetes. Infelizmente não estou em Lisboa, não pude ir, porque senão ia de borla ao estádio. Aliás, até arranjar para mim e para a minha família toda, Pois, porque exato. não faltou bilhete de borla. Mas aí eu percebo, mas de facto achei um bocado estranho, por isso é que tu te a perguntar, porque sei que estavas lá, porque 41 mil esgotado, já não é a primeira vez que aconteceu, já tinha acontecido. Achei estranho e decidi falar aqui um bocado disso. Mas ok, talvez esteja um bocado ligado a isso, a parte do cartão do adepto, que só será revogado, para quem não sabe, em janeiro. E falar de mais um assunto rapidamente, o caso da pirotecnia no estádio. Assistimos contra o Dortmund, assistimos agora em Tondela. Mencionar que eu gosto bastante de tochas, acho que é incrível as tochas, acho que é um ambiente brutal. Só que, Mas nas bancadas infelizmente, de preferência. fala. Ia dizer, mas nas bancadas de preferência, não no relevado, Exatamente. como foi privado. Primeiramente, as tochas, infelizmente, como eu ia dizer, são proibidas. Para mim, as tochas eram legais. Eu era a favor de legalizar as tochas dentro dos estádios em alguns setores e poder-se usar para fazer espetáculos. Eu sou a favor disso, mas infelizmente são ilegais. E tochas no jogo de Liga dos Campeões são multas muito pesadas para o clube. E quando os adeptos que dizem que se preocupam com as contas do clube e que andam o ano todo a falar das contas do clube, mas vão para o estádio com petardos e com tochas e estão-se pouco a importar que o clube vai pagar multas, um, aqui há alguma incongruência. E depois, os mesmos adeptos que dizem gostar muito de futebol não se importam em parar um jogo de futebol. Porque eu quero ver o jogo de futebol, não quero ver tochas arremessadas para o estádio e o jogo ter que parar. Não consigo entender isso, esses comportamentos, acho inaceitável. Eu gosto muito de tochas, sinceramente, acho brutal. Mas é as regras. Não é permitida essa pirotecnia no estádio. Logo aí estamos a prejudicar o clube com multas. Arremessar para o estádio é logo outra coisa que eu não consigo entender. Não sei se queres dizer Sim, alguma coisa. sim, eu concordo perfeitamente. O ambiente que fica nas bancadas é excelente. Acho que dão bastante ânimo aos jogadores ver aquele ambiente mais infernal, por assim dizer. Tudo o que é depois extravasar isso para o relevado. Aqui, claro, não desejando mal a ninguém, como é óbvio, ainda mais estupidez, lança-se aquilo para a baliza onde está o guarda-redes do Sporting, que é ridículo, e a pôr em risco a segurança de pessoas, seja jogadores, seja apanha-bolas, seja stewards, seja polícias, seja outros adeptos na bancada, caso a tocha não chegue ao relevado. Acho que não faz sentido nenhum. Portanto, concordo com isso tudo o que seja coreografias e tochas e até aparelhos sonoros que ajudem ao ambiente no estádio, completamente de acordo. Tudo o que seja mais do que isso, Pá, acho e que legalize. Porquê é que não se legaliza? Já falei várias vezes isso. Legalize-se isso, as tochas, torne-se uma coisa normal, mas pá, sem ser uma coisa que dá a multa, haver um controle também. Agora, nesse momento, infelizmente, é ilegal, de certa forma, e a UEFA pune de forma severa, porque é o clube que vai pagar. No final, são os sócios, é o clube, por isso, não sei, isso não... Eu que gosto do Sporting, não acho que seja positivo estar a dar multas de 5 mil, 10 mil ao clube. Acho eu, não sei. Também não sei. Estou a dizer o valor já um bocado à sorte, mas acredito que são um bocado sim, por mas aí. deve andar à volta disso, deve ser à volta disso. Sabemos que a UEFA não brinca. Em Portugal, provavelmente, tochas, tudo bem. Desde que não seja a arremessar para o estádio num jogo de campeonato, ok. Agora, na UEFA, na Champions, a UEFA não brinca. Por isso, Sim, num jogo de é verdade. Champions, sinceramente, é bonito, é. Agora, é que depois nem sequer passa na televisão. É que querem fazer aquilo para. É que na UEFA eles, a realização nem mostra. É que não há essa.
Por isso, Certo. não tem nada a tirar dali. Umas fotos, umas selfies bonitas para meter nas redes sociais, mas pá, só isso. Dá uma multa para o clube e às vezes para um jogo. Sinceramente não vejo nada benéfico nisso. Agora volto a dizer, eu gosto de tochas, acho uma coisa bonita, mas é as regras. Seguindo, rapidamente aqui mais um tema rápido. Um acontecimento vergonhoso no pavilhão João Rocha esta semana passada, num jogo de handball. Tiveram 20 ou 10 adeptos, nem sei, 10 ou 20, já não me recordo, adeptos do AEK que vieram assistir a um jogo de handball. Havia crianças, acho eu, havia idosos, havia mulheres, vieram da Grécia, uma terça à noite, ver um jogo de handball, e 30, teoricamente, supostamente 30 alegados adeptos do Sporting decidiram atacar esses adeptos no pavilhão, que se tiveram de refugiar lá dentro, na zona acho que nos balneários. Pá, uma vergonha, sinceramente, isso. Acho que é ridículo esses episódios. Essas pessoas não serem identificadas e têm que ser identificadas e interditas de entrar em recintos desportivos. Só lamento isso tenha acontecido, ainda por cima, com pessoas que vieram de longe, de outro país, uma terça à noite, só ver um jogo de handball. Pá, é vergonhoso o que se passou e continua a acontecer em Portugal esses episódios. Não sei se esteja alguma coisa a mencionar sobre isso. Sim, é que se ainda estivéssemos a falar de uma claque adversária que tenha vindo para cá causar, como aconteceu com o Besiktas, distúrbios aconteceu com o Besiktas. por exemplo. Mas com o Besiktas também é outro cenário estúpido. Sim, é outro cenário estúpido. Não estou a dar desculpa, mas aconteceu que a claque veio cá, veio a causar atritos e pronto. Sim, na altura no Besiktas o que me chegou até é que chegaram cá e combinou-se irem andar à porrada uns com os outros só porque sim. Pois, sim, quem combina, é vamos ali tomar um café, sim, vamos ali andar à porrada. Pronto. Mas isso lá uma está. sexta-feira, basicamente. São dois grupos de pessoas iguais, não é? Que estão no futebol ou estão no desporto a causar problemas e para ter este tipo de interações. Pronto, não é ninguém se alijou, porque alguém se deve ter alijado, mas pronto, fica entre eles e tudo bem, como se costuma dizer, só se estraga uma casa, não é? Exatamente. No caso do AEK, acho isto absurdo, porque segundo o que tu me disseste, eu não tinha ouvido este incidente. Segundo o que me disseste, estamos a falar de pessoas comuns, normais, adeptos humanos, normais. pessoas normais, como tu e eu, que se calhar gostávamos de ir ali. Segundo li, idosos lá, pessoas que só vieram vieram cá ver o seu clube. apoiar a sua equipa, se calhar estamos a falar de handball, pá, por amor de Deus. handball que costuma ser uma modalidade mais secundária e que mesmo na Grécia não tem uma visibilidade assim tão grande quanto isso. Se calhar até estamos a falar de pessoas familiares ou amigos dos jogadores, não sei, estou a conjecturar. Sim, isso mas também não sei. Única e exclusivamente para ver o jogo, para apoiar a sua equipa, e são brindadas com este tratamento. Eu acho que, sinceramente, nem tenho muita vontade de falar mais do assunto, porque acho que não vale a pena. É só mencionar, só decidir, só trouxe para refletir e para ver se é isso que nós queremos para o nosso desporto. Tal como tu disseste, era identificar estas pessoas e ficarem impedidas de entrar, não digo para a vida, mas durante um período muito grande, a ficarem impedidas de entrar em recintos desportivos. Infelizmente, sabemos como é que estes casos são tratados em Portugal. Tratando-se de uma empresa, de uma competição europeia, talvez a mão seja um pouco mais pesada e sinceramente espero que sim. Vamos seguir para o próximo tema. Falar aqui também de Ruben Amorim e de um bocado da euforia que se viveu essa semana para ver Ruben Amorim fora do Sporting. Nós falámos no último podcast. Eu acho que eu só queria terminar aquilo que nós começámos a falar no último podcast. No caso, falou-se muito de Ruben Amorim fora para sair do Sporting, no caso para o United. Isso agora vai ser normal. Acho que cada vez que um treinador for despedido vai-se mencionar Ruben Amorim. Primeiro porque é o treinador que está na baila em Portugal. É um treinador jovem e está a ter sucesso até deixar de ter, não é?
Basta perder 2 jogos e deixa de ser, e já começa a ser apontado para a saída, mas é para a saída do Sporting porque é despedido. Isso é sempre assim. O treinador tem sucesso, é apontado para a saída para um clube grande. Perde 2 jogos, já começa a ser apontado para a saída para ser despedido. No caso para o United, como se falou, entretanto o United já apresentou um treinador que em princípio será apenas interino, ficará até ao final da época. Até foste, acho que tu que trouxeste isso no ano passado, no ano passado, não, desculpa, no podcast passado, e até debatemos um bocado, o Ruben Amorim para o United, e eu falei que era praticamente, era muito descabido, porque primeiro os 30 milhões, e depois pelo seu, eu não sei se mencionei isso, mas pelo seu perfil, ele não, é um perfil completamente oposto ao projeto do United. Mencionar que o United tinha como, teoricamente, aliás, isso aqui, o Ruben Amorim foi apresentado não, começou a ser falado para o United por uma suposta lista também do Telegraph. O Telegraph que é conhecido por fazer várias listas, onde mete lá vários treinadores, jogadores, etc. E depois acabam por acertar. Assim também é um bocado fácil. Fazem sempre isso, já não é a primeira vez. E colocaram lá para o meio o Ruben Amorim porque provavelmente vieram a Portugal ver quem era o treinador que estava a ser mais falado e meteram o Ruben Amorim. O Man United teoricamente tinha preferência pelo Pochettino que tinha uma entrave, que era uma cláusula de 10 milhões. Se o United nem ponderou pagar 10 milhões, imaginemos que é pagar pelo Ruben 30. Nós temos que ver que nós, claro, estamos a olhar o Ruben Amorim aqui no nosso canto, aqui no nosso país pequeno, num canto da Europa, e achamos o Ruben Amorim incrível, o que está a fazer, mas lá fora o Ruben Amorim tem zero visibilidade. Seria absurdo alguém pagar 30 milhões por ele. Do outro lado, também posso dizer uma coisa que nós dissemos o mesmo quando do Ruben Amorim, da sua saída do Ruben Amorim do Braga para o Sporting, disse exatamente o mesmo. 10 milhões é absurdo, ele não vai sair do Braga para ir para o Sporting. Na altura até o Braga tinha mais estabilidade que o Sporting. Por isso, assim, não é uma coisa completamente descabida se acontecer, não é impossível, claro que não é impossível, mas acho muito, muito difícil, sinceramente, e acho que os Sportingistas podem estar tranquilos, porque muito difícil o Ruben Amorim sai essa época, isso é quase impossível, essa época não acredito. E na próxima época também acho difícil, porque lá está, nós temos que ver a visibilidade que o Ruben tem lá fora, porque eu falo sempre, no caso do Sérgio Conceição, é um treinador que tem muito sucesso cá dentro, ele já fez coisas incríveis, aliás tem mais sucesso, até já teve mais sucesso com o Ruben Amorim, e depois também nas competições europeias, e até ele não teve nenhuma cláusula, aliás ele podia ter ido de graça, sem contrato, no final dessa época, no início dessa época, e ninguém veio buscar, o que é um caso até estranho, e por isso acho que essa euforia toda com o Ruben Amorim, que vai sair, que não vai, pá, acho que não, acho que sinceramente o Ruben vai ficar, pelo menos essa época, isso podem estar tranquilos, provavelmente, dependendo do que acontecer, porque o futebol vive-se muito do momento, e agora o Ruben Amorim está há praticamente 2 meses seguidos só de vitórias, até era isso uma coisa que temos aqui para falar mais há bocado, 2 meses seguidos só com vitórias, mas agora tem Benfica e Ajax. Se o Ruben Amorim perde o Benfica e vai a Amsterdão e perde com o Ajax, esquecem-se dos 2 meses só de vitórias, porque o futebol vive-se assim. Por isso é muito isso. Agora o Ruben é o maior, perde 2 jogos, já não vale nem 5 milhões, tanto imagina o que é que seria 30 milhões. Não sei se queres acrescentar. Sim, muito rápido, sim, eu percebo o que estás a dizer e ainda bem que não se veio a confirmar. Acho que também, tal como tu disseste, vai ser agora uma coisa recorrente, sempre que um treinador de um clube maior da Europa saia, vai haver esta conversa. Relativamente ao Ruben Amorim, por todas as declarações dele, estou tranquilo porque não fugiu das perguntas. Disse que está feliz onde está, realçou que quer continuar, quiçá para além de 2024. Não deu aquelas respostas para a frente do género. Não, até porque ele vamos nunca faz ver, isso. Exato, ele nunca faz isso e até agora não mentiu, por assim dizer. Ou seja, quando ele responde, até agora tem sido aquilo que ele de facto acha e que depois cumpre. Portanto,
tranquilo, será, para mim, é o grande responsável do sucesso que temos vindo a ter nestes últimos 2 anos, ou desde que ele está à frente do Sporting. Portanto, sim, Sim, excelentes notícias e é para claramente, continuar. o Ruben Amorim é o grande obreiro do sucesso do Sporting. Agora ahm, temos que ver que é muito do momento. O Ruben agora está em alta e é como eu digo, agora a seguir perde 2 jogos e se calhar já se começa a colocar coisas em cima da mesa que não faz sentido, mas é assim que funciona o futebol. E vamos ver como é que acontece essa época. O Ruben até já disse, ele não disse, mas já saiu nos mídias desportivos que em princípio ele só vai renovar a seguir essa época. Eu acho muito inteligente da parte dele, porque ele sabe que nesse momento está tudo muito bem, mas dependendo de como é que correr essa época, pode de repente estar tudo mal. Por isso, embora ele tenha contrato até 2023 com cláusula de 30 milhões, ele não vai estar a renovar mais 2 anos ou mais 3 anos, não sabendo como é que vai correr essa época e como é que vai ser a reação aos adeptos caso corra mal. E eu realmente estou expectável para ver como é que vai ser a reação aos adeptos se correr mal. E quando eu digo correr mal é um terceiro ou segundo lugar, porque pode acontecer e não ganharmos nada, por exemplo. Já ganhamos a Supertaça, mas não ganharmos mais nenhum título. A Supertaça também é relativa à época passada. Aí eu quero ver, mas basicamente é isso. Avançar, acho que fechamos esse assunto. Não espero não voltar a falar de Ruben Amorim ou de outro clube ainda essa época. Acho que não vamos voltar a falar disso. Vai continuar a ser associado? Vai, mas acho que não voltamos a falar disso. Espero eu. Vamos falar agora de Porro também, que está a ser associado, ou que foi associado ao longo da última semana ao Real Madrid, e essa notícia a mim preocupa-me um bocado, porque eu sei que tínhamos falado aqui já há uns tempos, Porro ficar, ou que se ficava, ou que o City podia acionar a sua opção de compra de 18 milhões e depois vender. Eu tinha dito que o City não ia fazer isso, mas o que me está a preocupar é que o Real Madrid foi ter diretamente com o City para tentar negociar o Porro, e aqui eu já fico de pé atrás, porque acho que vai acontecer. Acho que o Sporting não vai conseguir comprar o Porro no final dessa época, porque o City tem essa opção, preferência de 18 milhões. São 18 milhões, não é melhor que nada, mas espero que o Sporting consiga lucrar alguma coisa, claro. Mas o que vai acontecer é que o City vai vender, vai comprá-lo e depois vai vendê-lo, porque os clubes já estão a ir diretamente ao City, para comprar o jogador. No caso, o Real Madrid está com bastante interesse no jogador, e eu lembro que o Sporting fez isso, no caso com um grande jogador que teve no Sporting, que foi o Eduardo Henrique, que estava emprestado de um clube brasileiro ao Belenenses Chade, e o Sporting fez exatamente isso, foi falar diretamente com esse clube brasileiro, que agora não me lembro, e fez quase um negócio nas costas do Belenenses Chade. Na altura gerou bastante controvérsia esse assunto, e eu sinto que é isso. Agora o Sporting está a provar do próprio remédio, porque quer o Porro, mas os clubes grandes da Europa já estão nas costas do Sporting a negociar com o City, e provavelmente o Sporting não vai conseguir ficar com o Porro. A única notícia que me deixa alguma esperança para o futuro é que temos Gaio e Gonçalo Esteves, que podem assegurar durante a próxima época, pelo menos. No caso dos Esteves, que é claramente o futuro, espero eu. Há alguma coisa para acrescentar sobre isso? Eu ia-te perguntar, em relação ao Porro, ele não foi ainda comprado pelo Sporting, certo? Não, só será acionada em princípio essa opção, pelo que eu sei, não é? Era para o Sporting que o acionou nessa época, não conseguiu, não sei, se calhar por algumas questões financeiras, talvez na próxima época. São 8 milhões e tal. Isto a falar já há bastante tempo. O que é certo é que até agora não se... O Sporting só tem que pagar no próximo ano. O Sporting são 2 anos de empréstimo, a opção de comprar é no final. O Sporting queria era comprar mais cedo. Não conseguiu. Tem na altura até falou de uma negociação de baixar o valor e depois baixar também o valor da compra, etc. Tens que perceber que o City, nesse momento, se calhar também não facilitou. Exatamente isso, se calhar não facilitou devido a isto. E eu agora retiro o que disse. Eu sei que no outro podcast eu disse que o City não iria fazer isso, só que agora nós estamos a ver uma coisa diferente, que é os clubes estão a ir diretamente com o City para negociar. Não é o City que está com interesse em vendê-lo, é os clubes que estão a ir ter com o City, e isso muda tudo, porque o City não se está a importar em vender o Porro. O City que se interessa, desde que chega uma proposta. Aqui a questão é que os clubes estão a ir ter com o City, o Real Madrid está a ir ter com o City, e nesse caso muda tudo. O Sporting vai perder completamente a hipótese de conseguir adquirir o jogador, embora... Nós sabíamos, vamos deixar daqui de ilusões. O Sporting comprava o Porro é um jogador incrível. Comprava e ia vendê-lo logo a seguir, não há hipótese.
Nós vemos o que é que o Porro está a jogar. Não, é muita ilusão acharmos que o Porro ia ficar mais uma época. São 2 épocas e já foi muita sorte. É um jogador tremendo, não há hipótese. É dos melhores laterais que eu vi passar em Portugal. Não é que eu tenha assistido assim a muitos, mas é incrível. Sim, sem dúvida. Podemos avançar então para mais um tema rápido aqui, que também já foi mencionado há muito tempo, até me lembro bem quando é que foi mencionado, foi quando o Sport, depois da paragem do Covid, quando voltámos, falou-se muito desse assunto, que foi o Sporting ter de pagar 5 milhões e meio à Sampdoria por Bruno Fernandes. Na altura o Bruno Fernandes rescindiu, voltou a assinar pelo Sporting, e quando o Sporting vendeu, achou que não teria de pagar à Sampdoria 5 milhões. Muito rapidamente a minha opinião sobre isso. Na altura, a opinião que eu dei foi que o Sporting tinha razão, porque o que aconteceu foi que o jogador rescindiu e voltou a assinar. Imaginemos que o Bruno rescindia com o Sporting e assinava com o Porto vendia o Bruno Fernandes por 50 milhões. Não tinha nada que pagar à Sampdoria, porque não é um negócio que lhe é alheio. E no caso, como o Bruno rescindiu e voltou a assinar por acaso com o mesmo clube, eu achava que seria o normal, era que esse acordo de 5 milhões, essa percentagem de 5 milhões, seria anulada. Mas ao que parece, foi dado razões nos tribunais, foi dado razão à Sampdoria, e o Sporting agora foi condenado a pagar 5 milhões e meio, o que agora acaba por ser pior, porque teria sido melhor pagar naquela altura, quando o Sporting recebeu, do que agora, a juntar com os vários contas que o Sporting já tem para pagar, digamos. Nesse momento pagar 5 milhões e meio é algo preocupante. A única coisa positiva é que o Sporting também já fez um encaixe de 30 e tal milhões com a Champions. Qual é a tua opinião? Sim, eu ia só dizer que, a bem da verdade ou da justiça, acho bem que o Sporting tenha que pagar esses 5 milhões e meio, porque esse cenário do vamos agora rescindir para depois assinares para não teres que pagar, isso para mim cheira-me sempre a Pois, falcatruas. mas não E foi isso que gostava. aconteceu. O jogador rescindiu com... Não estamos aqui a falar de rescindir sem uma trafolhice. Não. Houve razão para ele rescindiu, depois assinou por acaso outra vez com o Sporting, mas podia ter assinado com o Benfica ou com o Porto. Sério, eu sei que sim, mas isso deixa-me sempre no ar muitas questões Sim, mas para mim, que eu não gostava de eu ver o acho que Sporting envolvido. sinceramente, pá, não quero estar aqui com coisas, mas eu acho que se isso fosse o City, fosse o City que tivesse uma percentagem a pagar ao Sampdoria, sinceramente eu acho que o City ganhava. Acho que Sim, o City não era não estou a condenado a discutir pagar isso, 5 milhões. óbvio. Sim, sem dúvida, sem Só dúvida. que agora abriu esse precedente. Agora, se voltar a repetir um caso desses, na E nós Europa não temos aí, podem ter outra decisão. e nós temos aí um bem conhecido e pode ser Sim, que seja vantajoso. temos um bem conhecido e obviamente esse precedente, esse que abriu aqui, o que é bem conhecido, que é o caso do João Mário, não vamos estar com coisas, toda a gente sabe, hum, é ainda mais grave. É ainda mais grave, porque foi uma rescisão que não faz sentido nenhum. Não foi o caso do Bruno Fernandes, não é? Essa, para mim, é muito mais grave. Mas pronto, é mais preocupante. É o Sporting ter que pagar 5 milhões agora. Mais valia na altura ter pago, mas é o que é. O Sporting na altura defendeu os seus interesses, e pronto, foi condenado agora a pagar. Vamos avançar para mais uma notícia, agora assuntos de mercado. 2 assuntos de mercado temos aqui para falar. No caso, Nani, que rescindiu não, acabou o contrato com o Orlando, acabou o contrato, o Orlando City não quis continuar, e começou aí um murmurinho sobre Nani voltar para o Sporting. A minha opinião rapidamente sobre isso: acho que não tem sentido. O Nani não se enquadra no projeto do Sporting, acho que não faz qualquer sentido. É um jogador que a vir para o Sporting seria com um salário elevado, com certeza. Ele não me parece que quisesse baixar salário. Depois eu olho para o Sporting agora, não vejo o Nani a entrar de caras no 11, e eu também não acho que o Nani seja aquele jogador que venha e queira ser só mais um para ajudar e a ficar no banco. O Nani a vir para o Sporting era para jogar, por isso eu não acho que faça qualquer sentido ir-se buscar o Nani nesse momento. Não faz mesmo sentido, devia tapar lugar a outros jogadores se calhar jovens, e como digo, o Nani, salário elevado, vem, não vai querer estar só no banco, e todos esses aspectos também de gestão de equipa, não acho que faça sentido. O Nani não se enquadra no projeto. Eu vou dizer outra coisa. Eu
tenho quase certeza que o Nani não vem, pelos motivos que tu disseste. No entanto, eu acho que o Nani, se estivesse disposto a vir para o Sporting nos moldes de como tivemos, por exemplo, o Antunes e o João Pereira, acho que seria uma adição extremamente boa Sim, mas ao conheces o Sporting. Nani? Claro, claro, por isso é que eu estou a dizer que eu tenho quase certeza que não vem. Até porque acho que é um jogador que encaixa muito bem na tática do Sporting. É aquele jogador para fazer o lugar do Sarabia ou do Pote, Sim, não obviamente, encaixa bem é no suplente. projeto. Depende de como queremos ver as Sim, é um coisas. jogador que está em final de carreira e do outro lado temos jogadores como Pedro Gonçalves, tens Nuno Santos, Claro, mas ele vais não tirar viria para quem? ser titular. Percebes? Ele não viria para ser titular, ele viria. Eu não Por isso é que vejo, disse, eu ele não viria. vejo, sinceramente, eu não vejo o Nani a vir para estar no banco, para ser mais um a Mas ajudar. por isso é que eu comecei por aí, que é se ele estiver disposto a vir nos moldes que veio o João Pereira e veio o Antunes, que era um jogador a jogar se calhar 10% dos jogos setante, para ser uma opção válida no banco, acho que seria uma adição excelente, até porque é um jogador que encaixa bem, a meu ver, na tática. Não estamos a falar, por exemplo, também se falou na altura do Quaresma, acho que o Quaresma não faz o mínimo sentido. Primeiro, pela personalidade. Estás a falar de que Quaresma, Segundo, desculpa. porque é um. Ricardo Quaresma, há Para o uns tempos, Sporting. antes de ir para o Guimarães, falou-se do Sporting e era um jogador Fogo, que, eu não ouvi. na Essa aí tática, deve ser daquelas para rir. No Twitter, só pode. antes de ir para o Guimarães, falou-se, e acho que Falou-se, mas não não. só pela personalidade, Eu não que vi é essa, não vi essa. o Quaresma tem que ser tipo, Não, mas isso é humor. Isso é humor, tem obviamente. que ser eu, tem que ser eu e mais 10. É um jogador que não cabe Não, isso não. na- nem pelo tipo de jogador que é, para a tática que é. Nós não Não me temos um jogador importava, de linha, não é? mas primeiro não faz sentido nenhum e acho que só pode ser piada. Não estou a ver o Mas lá está, Quaresma eu o Quaresma importava-me, para o o Porto. Nani Se calhar não. acredito que até fosse, mas mesmo para o Porto. Fazia mais sentido. Ele Fazia mais colocou, sentido. aliás, até essa opção e o Porto não quis. Ah, Sim, e fazia até pela tática, fazia mais sentido o Porto que o Sporting. Já o Nani, lá está, estando aberta a essa possibilidade de vir para ser um jogador de rotação, um jogador para fazer poucos jogos, acho que encaixaria muito bem, mas não Ok. acredito que vá acontecer. Ok. Mais um assunto rápido, 2 minutos para falar sobre esse jogador. Um jogador que se tem destacado na Liga na Espanha, ah, segunda divisão, penso eu. Deixa-me só aqui confirmar. Não, na primeira divisão mesmo. O Valladolid está na primeira divisão. Não, está na segunda divisão, desculpa. O Valladolid está na segunda divisão. Já sabem que eu estou a falar. Gonzalo Plata. Já leva 3 golos, 10 jogos e boas assistências. Não tem sido titular. Isso é que ainda destacar, porque ele, sem ser titular, já leva boas exibições com 3 golos. E começa-se a falar se Plata pode ser uma opção para voltar. Lembrando que ele foi um empréstimo, se não me engano, com a opção de compra de, penso que 10 milhões. Agora não tenho bem certeza, mas é algo do género. O que é que tu achas? Plata pode ser uma opção? Depende da. Aqui o problema do Plata, todos sabemos que nunca foi. Sim. O jeito para jogar é mais a cabeça. E essa avaliação, ele a voltar no fim da época, se a cláusula não for acionada, acho que é uma avaliação que temos que fazer. Se ele estiver cá em cabeça, sim. Se não, 10 milhões acho que é uma boa venda. Ok. Então vamos seguir. Sinceramente não há muito mais para falar sobre isso. Acho que já falámos bastante sobre o Plata. Partilho dessa mesma opinião, exatamente. Acho que seria uma ótima venda, porque falta-lhe mesmo essa parte psicológica, de gestão também, de expectativas, mas de resto é um ótimo jogador. E por isso tudo é que acho que ele não encaixa no Sporting de Ruben Amorim. Vamos agora avançar para outro assunto. Não sei, tenho aqui várias coisas para falar e sinceramente agora não sei o que pegar. Falar dos oitavos da Taça de Portugal. Sporting calhou o Casa Pia. O que é que tu achas sobre esse adversário? É interessante, até por ser o primeiro clube do Ruben Amorim a nível sénior, treinador. Portanto, tem essa curiosidade. Lá está, é um sorteio a priori vantajoso para o Sporting, Sim, é claro favorito. Também tem na mesma eliminatória um Porto Benfica, portanto, sim, claro. à Será cabeça sempre- irá sempre um dos candidatos irá sempre cair. Portanto, sim, foi um sorteio positivo e o objetivo, claro, Sim. é vencer. E claramente não podemos esconder que o Sporting teve, como tu disseste, foi muito bom. Ainda podia ter calhado, sei lá, o Paredes,
o Leicester, sem desmerecer, mas podia ter calhado esses clubes, mas de todas que podia ter calhado, tinha vários da primeira divisão e calhou-nos o Casa Pia. Claro que é bom, podia ter calhado o Braga, podia ter calhado o Vizela, o Moreirense. Podemos dizer, não há como esconder, tivemos alguma sorte, mas também é bom para variar, porque o Sporting não costuma ter muita sorte nos sorteios. E depois temos isso, o Benfica ou o Porto vão ficar pelo caminho, que é bom, e eu vejo com expectativa esse ano tentarmos conquistar a Taça de Portugal novamente. Acho que era uma coisa que eu gostava muito, de voltar a levantar voltar a ganhar a prova rainha, era mesmo incrível. Vamos seguir, então, próximo assunto, falar do futsal, derby de futsal. Sublinhar que está no Leão de Sefá no blog. O Ângelo escreveu um artigo sobre esse derby, por isso podem lá ver mais detalhado. Nós aqui vamos falar mais por alto. Derby de futsal, acho que foi uma grande prestação da equipa a nível coletivo do Sporting, uma grande vitória que começou sofrida, mas vou deixar aqui o Ângelo começar um bocado sobre esse assunto. Sim, começa a ser conotado como o melhor jogo, ou o maior jogo de futsal do mundo, e de facto correspondeu. Foi muito dividido, principalmente na primeira parte. Na segunda, o Sporting acabou por dominar o jogo e chegar à vitória. Um jogo quente, como é costume nestes jogos, 2 expulsões, uma para cada lado. Acabaram por marcar o jogo, porque quer uma equipa, quer outra acabaram por marcar quando estavam em superioridade numérica. Portanto, sim, um resultado positivo. Primeiro derby, primeira vitória. Temos agora também a Supertaça também com o Benfica, portanto é bom começar assim. E seguimos agora isolados em primeiro lugar no campeonato com mais 6 pontos, embora com mais um jogo. Grande ambiente, sim, também, sublinhar grande ambiente no João Rocha, brutal. E sim. Eu queria te perguntar também o que é que tu achaste da prestação dos dois reforços, o Caio e o Altinho. Também referenciar que nós estávamos com algumas baixas, faltava o Ziquité, por exemplo, e o Pani, e estávamos a jogar com o Miguel Ângelo, o que acaba por também facilitar o trabalho ao Benfica. Agora, um bocado de humor. Autor do primeiro golo. Foi só algum humor, porque estava muito sério. Não, mas de facto o Miguel Ângelo até fez ali um final, sinceramente, até defensivamente, sim senhor. Não, mas agora falando a sério, o que é que tu achaste do Caio e do Altinho? Neste jogo em particular estiveram bem, até porque ambos marcaram e estão a ter, principalmente, o Valtinho já seria expectável que tivesse algum impacto na equipa devido à sua experiência e também por ser a priori o segundo pivô do Sporting, ali empatado com o Ziquité. Portanto o impacto que ele está a ter a ser aquele que eu esperava. O Caio Ruiz está-me a surpreender pela positiva, não esperava um impacto tão forte e tão depressa, mas acho que é mais uma prova do Nuno Dias, que os jogadores que entram geralmente entram a render, e a render mais do que rendiam noutras paragens. Ok, agora vamos avançar para um assunto mais sério. Estamos aqui já na reta final. O caso que aconteceu essa semana, aliás, foi, penso que no sábado, o Belenenses SAD, que entrou com 9 jogadores, sendo 2 guarda-redes frente ao Benfica. Falar que isso aqui não é um ataque ao Benfica, acho que o Benfica nem ao Belenenses SAD, acho que os dois clubes têm que sublinhar já isso, porque muita gente aproveita esses momentos para atacar os clubes e os presidentes e os jogadores. Eu acho que os clubes não têm culpa disso. Se tem que haver um culpado, é a Liga e o Sr. Pedro Proença, que basicamente é inexistente o seu trabalho. Sinceramente eu não percebo porque é que existe um presidente da Liga, estou para tentar perceber, mas o Benfica não tem culpa nisso, foi autorizado a jogar, o Belenenses já também, e foi algo lamentável que nós assistimos. Eu vi os primeiros minutos do jogo, depois vi um bocado do final e da segunda parte, depois quando o jogo acabou no início da segunda parte, porque o guarda-redes que estava a jogar na frente lesionou-se, e o jogo acabou porque ficou com 8 jogadores, se não estou em erro. Foi algo assim, nem há palavras para descrever o que é que... Acho que foi dos piores episódios de futebol português, a par com o que aconteceu em 96, Alcochete, e agora isso para mim,
Haverá pessoas que poderão ter outra opinião. Para mim são dos 3 acontecimentos mais negros do futebol. É algo que não consigo perceber como é que alguém sabe que uma equipa só tem 9 jogadores disponíveis, sendo 2 guarda-redes, e autoriza o jogo. Eu não consigo perceber, sendo que essa equipa do Belenenses estava infectada com a nova variante do Covid. E depois a desonestidade que é esse jogo. Fala-se tanto da verdade esportiva, e onde é que está a verdade esportiva num jogo? E volto a dizer, isso não é um ataque ao Benfica. O Benfica não tem culpa nenhuma, não é o Benfica que manda, acho eu, ou que tem que decidir. Não é o Benfica, é o presidente da Liga, é a Liga. O Benfica foi autorizado, jogou. Agora, no final do campeonato, o melhor marcador pode ser definido por esse jogo. O melhor ataque, até mesmo o campeonato. Primeiro, já nem falo do facto desses 3 pontos terem sido gratuitos. É completamente ridículo esse jogo. Esse campeonato vai ficar manchado. Aconteça o que acontecer, esse campeonato ficou manchado. A verdade desportiva desse campeonato ficou manchada. Não há hipótese. E eu não consigo perceber, eu não consigo aceitar um treinador que se senta num banco a ver uma equipa com 9 jogadores e diz à sua equipa para jogar normal e marca 7 golos e fica sentadinho como se nada fosse. Desculpem lá. Eu sei que podem estar a dizer, mas queriam que o Benfica desrespeitasse o Belenenses. Eu sinceramente, no lugar do treinador do Benfica, o Jorge Jesus, eu marcava 2 golos e geria o jogo. Se tivesse que ir a jogo, pronto, porque foi decidido, a Liga é que manda. E volto a dizer, não é nada contra o Benfica, mas aqui o treinador do Benfica acho que teve uma má postura, porque não podia. Aqui é um jogo que não podia encarar esse jogo como um jogo normal. Não é um jogo normal. A outra equipa, olhamos para o outro lado, a outra equipa está com 9 jogadores. Quer dizer, não é um jogo normal. Aqui sabemos que a vitória já está. Não há hipótese. É uma vitória que entramos em campo, já sabemos que já ganhamos. Marca-se 2 golos e gera-se o jogo. Ficavam ali a trocar a bola. Mas não, marcaram um golo, marcaram 2. Comemoraram, fizeram festa. Mas acho que é ridículo. Quem compactou com isso, quem deixou que isso acontecesse. Mas o maior culpado disso é o Sr. Pedro Proença, que eu volto a dizer, é basicamente um fantoche. É uma pessoa que não sei se existe mesmo, porque eu só o vejo nas galas e nos calendários da Liga também, e mal, ou seja, o único trabalho dele faz mal. De resto, a nossa Liga não tem. Infelizmente, a nossa Liga não tem presidente. A nossa Liga, já todos sabemos que é gerida por 3 clubes, que são os 3 grandes. Os 3 grandes mandam na Liga, fazem o que querem, e isso aqui é uma selva, basicamente. Cada um decide o que quer, e não há ninguém que tome as decisões. Tem sido assim sempre. Já me lembro quando o Sporting, quando houve aquele surto de gripe no Vitória Setúbal, e o Sporting, a decisão ficou no caso dos 2 clubes. Tinham que chegar a um entendimento. Quando a Liga é que tinha que tomar uma decisão, deixou que os 2 clubes é que decidissem, e depois na altura o Sporting acabou por ir a jogo, porque também o Belenenses, o Vitória Setúbal, desculpem, não autorizou um parecer médico, e o Sporting decidiu por ir a jogo. Mas estas decisões têm que ser a Liga. Para que é que serve a Liga? A Liga serve para tomar uma decisão, mas em Portugal não. A Liga serve para tirar as coisas para os clubes grandes, para tirar para o colo dos clubes grandes, e eles que decidam. E basicamente é isso. Nós não temos uma Liga, infelizmente. Nós temos um senhor que preside, que com certeza ganha um bom salário, mas que não faz nada, e que é inexistente o seu trabalho. Não sabemos bem o que é que ele faz. Não me parece que faça alguma coisa, pelo menos aquilo que temos visto, e acho que é inaceitável, é vergonhoso o que aconteceu, e desonesto, e sinceramente, verdade desportiva que tanto se fala, não vejo. Por isso, para mim, 2 culpados disso, ou aliás, o grande culpado disso é o presidente da Liga, é a Liga. Não é agora também atacar o Benfica, ou o que seja. Para mim, teve mal o presidente, que mais uma vez volta a não fazer nada, e o treinador do Benfica, por ter encarado esse jogo como um jogo normal, porque se fosse uma pessoa com, sei lá, mínimo de honestidade e com paixão, chegava ali, encarava aquele jogo de uma forma diferente, sei lá, geria, pedia aos jogadores para ter mais calma, não ia ali e massacrava uma equipa com 9 jogadores. Quer dizer, que é isso? Já nem vou falar do discurso na conferência de imprensa do Rui Costa, que é uma vergonha, mas enfim, aprendeu bem a lição.
Basicamente é isso. Queres acrescentar alguma coisa? Desculpa, Sim, alonguei-me eu bastante, aqui, desculpa lá. aqui não estou Fico entusiasmado com isso. não tô Entusiasmado tão de no mau acordo, sentido. não estou tão de acordo em relação a não se poder criticar a Bessade. Eu acho que quando o presidente diz na véspera que não pede o adiamento do jogo, vê-se logo Sim, mas onde é que isto vai repara, dar. tu Era não óbvio que ia concordas acontecer comigo que a isto. Liga chega-se à frente e diz: sim senhor, tu não Claro, queres o claro que adiamento sim. da Liga, mas nós é que mandamos aqui. Adia-se o Claro, jogo, não claro. tens E tem que condições. haver mecanismos. E a Liga Mas hoje diz são que os não, clubes que não mandam, mas são os clubes que mandam nisso? Ou é a a Liga? Liga, a Liga hoje Por diz amor que de não tem Deus, pá. mecanismos para cancelar unilateralmente o jogo, que é absurdo. É o organismo que rege a competição, portanto teria que ter esses poderes. E hoje lança um comunicado a dizer que não vai comentar, portanto, comentou que não comenta. É isto. E ninguém vai Em comentar. relação. Infelizmente ninguém vai comentar. Isso vai passar e não sei, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Para a semana já ninguém fala disso. É assim. Sim, e em relação à verdade desportiva, há aqui vários pontos que acho que não podemos negar, que é, por exemplo, o ano passado falou-se que foi um escândalo que na última jornada Sim, ainda há mais os essa. jogos não foram ao mesmo tempo, e isso era mau porque ia desvirtuar quem ia ganhar o melhor marcador. Isto aparentemente não desvirtua, é perfeitamente normal. Depois é curioso, porque estou curioso, mas é muito improvável que aconteça, mas pode acontecer, chegarmos ao fim do campeonato e uma descida ou um acesso a uma Liga dos Campeões, Claro, um título, poder ser decidido na diferença de golos. claro. E pronto, e acho que vai ser complicado o Porto ou o Sporting irem ao Jamor ganhar 7-0, Sim, digo eu. é muito complicado Pode, a não ser pode que haja acontecer, que se repita essa história. Ahm, pode acontecer, lá está, é improvável, mas as pessoas, os organismos têm que se proteger destas improbabilidades, não é? Porque epá, pode acontecer, é pode ser, possível que sabes como é que se aconteça. protege? É tendo uma pessoa que rege a liga. Começando logo por aí. Não é ter um Ter um boneco. presidente era Porque um bom se tu tens começo. um fantoche, se tu tens um fantoche dos clubes grandes, porque é? E nós vamos estar aqui com coisas, eu sou adepto do Sporting e sei como é que as coisas funcionam. Quem manda é o Sporting, o Porto e o Benfica. Não vamos estar a fingir que não é assim. Ainda assim, para aligerar um bocadinho a coisa, se há uma coisa positiva a tirar deste jogo foi ter acontecido depois do Portugal-Sérvia, porque se o Fernando Santos já nos habitua a jogar com três trincos, se Sim, calhar sim. no próximo jogo era três trincos e dois guarda-redes, portanto E três defesas foi bom centrais, ter porque ele está a acontecido começar, agora. ele está a Sim. descobrir agora aí os três centrais. Um novo mundo, abriu-se um novo mundo de três centrais. Ele só não joga com três centrais porque não há centrais suficientes. Eu às vezes confio que os únicos jogos que o Fernando Santos vê é na RTP Memória. Ele ainda não descobriu o futebol moderno. Eu Sim. sei, porque eu também gosto de ver na RTP Memória, às vezes aqueles tempos do Figo, é porreiro. Eu gosto de ver. De resto, acho que pronto, foi mais um capítulo Eu só vejo uma solução extremamente. aqui, e acredito que concordarás comigo, que é a repetição do jogo. Acho que o Belenenses pediu, eu acho que não vai acontecer. Vamos ver, vamos Ah, aguardar pelos próximos capítulos. Eu espero não ter que voltar a falar disso. sim, e é, Enfim, e é triste porque no momento em que estamos em condições, pode não acontecer, mas estamos em condições de ter três equipas nos oitavos da Champions, que é uma excelente publicidade para o nosso futebol. Passada uma semana acontece isto. e não é só, e se me permites abrir já aqui a janela para o próximo tema, que é o próximo jogo. Quer dizer, o Benfica vem de 2 semanas basicamente onde não jogou. Quase 2 semanas, não chega, porque o Benfica também teve Champions, mas ahm, o Benfica, esse jogo não contou. Podemos dizer, o Benfica fez um treino. O Benfica fez um treino e vai ter um derby na sexta. É basicamente Sim, isso. mas aí lá está, se o jogo fosse cancelado não teria jogado também, Sim, mas sim, sim. exatamente, mas tudo bem, é verdade, mas ainda assim pode pesar nesse jogo, ou seja, o jogo de sexta-feira, o derby de sexta-feira com o Benfica, pode pesar, ou seja, o Benfica não teve jogo, o Pode Benfica pesar, teve um não, jogo de vai pesar. 45 minutos, foi um treino, agora Não vai receber desejando isso a o Benfica, ninguém. vai receber o Sporting na Luz, condicionado porque já não tem o Palhinha, tudo bem, mas não vale a pena estarmos aqui Sim, com não, coisas. não desejando isso a ninguém, pode acontecer uma lesão, podia ter acontecido uma expulsão, o que seja. Claramente, mas Não aconteceu. é assim, é desonesto, claro, como tu disseste, e bem, podia o jogo tivesse sido anulado, como toda a gente pedia, ainda tinha sido mais positivo
para o Benfica, no caso de não ter cansado os jogadores, claramente. Mas eu não sei se às vezes não é pior, porque assim os jogadores também mantêm-se ativos, porque também tanto tempo sem competir, não sei até que ponto é que é positivo. Ou seja, fizeram ali um pequeno treininho e para a semana tem um derby. E claro que aqui o Sporting parte atrás, não é? Já é um jogo na Luz, já é difícil, e aqui também abre a porta para isso, para falarmos um bocadinho. Agora no final temos aqui poucos minutos para falar disso. Será um jogo difícil, claro que o Sporting já não é favorito, é na Luz, não tem o Palhinha, o meio campo para mim será Mateus Nunes e Ugarte, de resto será o mesmo esquema. O caso do Benfica também podemos dizer que não tem Lucas Veríssimo, por isso também claro é diferente, é uma baixa também de peso, não tem o mesmo peso que o Palhinha na minha opinião, mas é uma baixa de peso. O Benfica vai jogar no mesmo esquema que o Sporting, será um jogo que se vai definir nos pormenores. É daqueles jogos que pode dar margem mínima, como pode dar goleada se de repente começar a haver erros. Sinceramente, esses jogos normalmente é assim: ou há um erro e de repente começa a descambar o jogo e há goleada para um dos lados, ou anda ali na margem mínima. Sinceramente espero que vitória do Sporting, ou pelo menos que não perca, porque não perder na Luz também não é de todo mau. E basicamente é isso. Sim, vai ser um jogo complicado, é o típico 50-50, né? Que pode cair para qualquer um dos lados. O Palhinha é uma baixa, o Veríssimo é uma baixa. Lá está, é como tu, espero vencer. O empate também não é um mau resultado. Sim, sendo que o Benfica Mas ainda tem sim. que vir ao balado, não acabar por não ser mau. Exatamente. E depois acabo por também mencionar aqui uma coisa, que é, falei há bocado, que é o Sporting agora vai ter Benfica e depois Ajax. Coloco aqui a questão: se o Sporting perder esses dois jogos, porque é muito possível, não é, pronto, são dois jogos que o Sporting pode perder, não há como fugir. Qual vai ser a reação do geral dos adeptos, né? A reação geral? É isso que eu aguardo. É isso que eu aguardo. O do Ajax para mim vale 0, a não ser que Vale estamos a zero, falar. vale zero, mas depende, se for uma goleada não vale zero. Sim, a não ser que saiamos da Holanda com Sim, mas repara, agora está tudo 7-0. bem. Agora está tudo bem. Sporting incrível, estamos a voltar a mencionar. Sporting está há 2 meses só de vitórias. Ninguém fala disso, estamos há 2 meses só de vitórias. Perde 2 jogos e já se vai começar a falar de crise. Deixo aqui já dito. Espero bem depois não precisar lembrar isso porque é bom sinal. Mas deixo já aqui adiantado que se o Sporting perde com o Benfica, vai perder a Amsterdão, vai-se começar já a falar de instabilidade e que o Sporting está num mau momento. Fica já registado. Vai de certeza, mas o valor que isso tem também Sim, claro. é muito reduzido. O valor que isso tem é assim, depende, porque os jogadores não vivem numa bolha. Nós temos que começar a perceber que os jogadores também consomem as coisas, também veem as redes sociais, também veem os jornais, os mídias desportivos. Eles não estão no redoma. Essas coisas, Certo, mas, essas por coisas exemplo, chegam. também tenho muita curiosidade em saber, ou em ver, o 11 do Sporting na Holanda. Não vai Sim, ser claro. de todo o 11 Mas mais forte. eu vi um bocadinho do Besiktas Ajax. O Ajax fez muita gestão. Depois o Besiktas estava a ganhar e notou-se que o Ajax não queria perder. O Ajax depois começou a lançar as melhores armas e deu a volta. Ou seja, eu acho que o Ajax vai gerir, mas também não vai querer perder, porque eu acho que o Ajax está com o interesse de tentar terminar invicto. Sim, claro. E ninguém quer perder, e que se der para Sim, claro. ganhar, melhor. Mas acho que o Sporting vai entrar com uma equipa bastante diferente Sim, claro. da habitual. Sim, O que em caso de uma derrota, de uma potencial derrota, e se calhar uma derrota pesada, até ajuda a relativizar um pouco a coisa. Sim, e só para terminar, é que esses 2 derrotas podem ser pesadas também por vários fatores, mas depois também estamos aqui na reta final da época, podem ser 2 derrotas pesadas. Por isso estou a sublinhar isso para, sei lá, para as pessoas, para depois não se começar aí a falar muito, porque às vezes acontece isso: 2 coisas de jogos difíceis, perde-se e de repente parece que está tudo mal, e depois esquecemos que estamos há 2 meses a ganhar. Enfim, mas espero bem que consigamos ir à luz e tirar um bom resultado. Avançar para o próximo assunto. Abel Ferreira ganhou a Libertadores. Temos aqui 2 minutinhos para falar. Abel Ferreira ganha a Libertadores. Infelizmente quase nenhum destaque nos mídia. E depois eu lembro-me sempre do que disse o Bruno Lage,
dos almoços, e começo a dar razão, porque de facto deve haver mesmo almoços porque lembrámos-nos que de Jorge Jesus foi capas de jornal incríveis. Abel Ferreira ganhou 2 Libertadores e foi um rodapézinho, que é o que ele merece. Pá, o que eu posso dizer é parabéns Abel Ferreira, brutal, fiquei muito contente, estava a ver o jogo, vi um bocadinho da primeira parte e depois vi a segunda e gostei bastante, mereceu, é daquelas coisas, parece que os portugueses têm mesmo a sorte do jogo na Libertadores, porque de facto ele teve a sorte do jogo e parabéns, muito bom. Sim, eu estive a ver o jogo porque este tipo de jogo é sempre apaixonante. É para mais a iniciativa da Sport TV de ter posto um comentador brasileiro foi muito engraçada. Sim, eu só tive que ter um dicionário para perceber o que era escanteio e... Certo. Estou a brincar, não estou a brincar. Foi muito engraçado e foi um bom jogo e estava obviamente a torcer do Palmeiras, por ter um português Claro. à frente. Portanto, sim. Só lamentar o destaque mediático. Capas de jornais não existem. Eu fui ver e fiquei estupefacto com ver um bocadinho em baixo. Um bocadinho. Fiquei um bocado triste. É que é assim, uma toda a gente... Ou melhor, uma é que é difícil ganhar, 2 toda a gente ganha, não é? Enfim. Dar aqui mais 2 notas para terminar. Estamos mesmo em cima dos 30 minutos. Aliás, já estamos nos 30 minutos. 1h30. Goalball feminino foram campeãs do mundo. Brutal. Muita gente dirá que desporto é esse. É um desporto que o Sporting aposta, que tem muitos atletas muito bons em Portugal e merecem também ser mencionados. Goalball feminino, campeões do mundo, não é fácil, com certeza. Infelizmente eu não assisti, não acompanho, mas é campeões do mundo, merecem aqui um destaque. Não deverás ter muito para dizer também, mas... Não, mas sim, é um destaque. Eu li qualquer coisa que era o primeiro título mundial de clubes, é isso? Eu também não tenho a certeza, também só acompanho um bocado pelas redes sociais, admito também um bocado a minha ignorância, mas tinha que dar esse destaque, acho que merece. Claro que sim, e campeão do mundo é campeão do mundo. Campeão do mundo é campeão do mundo. Basicamente é isso, acho que hoje está tudo, estamos mesmo em cima dos 30, 1h30, brutal. Mencionar que temos um novo blog. Temos aí um novo blog, o blog do Leão de Sefá está aqui com nova cara, não está otimizado para mobile, ou seja, se vocês acederem por mobile no telemóvel vai estar igual como estava antes, super simples, porque é o que é, mas no computador está uma nova cara, acho que está fixe. Podem visitar e ver lá as coisas que nós vamos colocando todas as semanas. Também vejam o pod especial. Lançámos um episódio especial ontem, né? Domingo, do podcast fez, aliás, o Leão de Sefá fez 2 anos, e é isso, estamos aí, podcast 90, estamos quase, falta 10 para o 100, parece pouco, mas na verdade é só lá para fevereiro. Sim, e é isso. E pronto, obrigado Mário, e até para a semana, Leões. E agora fiquem aí com uma nova música também, não disse? Nova intro no final. Nova, não é intro, é ending, não sei como é que se chama, mas é, pronto, nova música de fim, digamos assim. E é isso. Grande episódio, acho que foi um grande episódio. É isso, fiquem ligados para mais. Vá, já sabem. Muita força sempre e até ao próximo jogo.